início de um novo ano é também uma nova oportunidade que ganhamos para recomeçar. Finalmente, 2024 ficou para trás e agora chegamos a 2025. Esse episódio, inclusive, vai ao ar no dia 1º de janeiro. É uma chance que o calendário nos concede para pensarmos. Quem queremos ser no ano que começa? Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e mestre em comunicação política, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Amanda Hatzir, estudo psicanálise, cultura judaica e sociedade israelense. No dia 12 de outubro de 2023, David Grossman publicou um artigo no Financial Times em que questionou: quem nós seremos quando emergirmos das cinzas? Será que mais de um ano depois do 7 de outubro poderemos finalmente ter essa resposta? Nosso convidado hoje é o David Zendruk, diretor e cofundador do IBI. Bem-vindo, David. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, muito bom estar aqui de novo, começando o ano, né? Sim, vamos abrir o ano aí, te ouvindo, sempre muito bom te ouvir, te ler também. Bom, David, voltando para essa pergunta, então, né, que o David Grossman faz, queria ouvir de você, né, se você acha que a essa altura a gente já consegue efetivamente emergir das cinzas, né, depois desse mais de um ano, do 7 de outubro, como que você avalia, assim, todo o nosso contexto atual? Legal, Amanda. Bom, eu queria parabenizar aí você, Anitta, João, toda essa equipe do podcast Eu Com Isso, aproveitar a oportunidade, dar os parabéns e agradecer a todo esse trabalho incrível que vocês têm feito, tentando, né, ajudar a qualificar o debate. Bom, podendo fazer um disclaimer, né, uma ressalva importante, que a gente está gravando o podcast, acho que as pessoas sabem, né, um pouco antes. Então, entre a data que a gente, hoje, né, que a gente está conversando, até a data que esse podcast vai ser solto, tudo pode acontecer. A gente sabe que as mudanças, né, a gente viu agora com a questão da Síria, como de repente em 48 horas mudou o cenário. Então, eu acabei de voltar de Israel, que é muito interessante, você abriu com uma frase do Davi Grossman, né? E eu, lá em Israel, comprei um livrinho dele que acabou de sair, que chama O Coração Pensante. Olha que legal, The Thinking Heart, né? Acho que não tem em português ainda. E ele traz justamente essa questão, né? Quem seremos, né, após a gente sair das cinzas, né? Acho que as cinzas como um sinal de luto, né? E uma coisa que acho que é importante colocar, ele fala justamente, ele abre o livro, né, um dos artigos colocando um pouco a questão, né, que o ethos israelense hoje está muito ferido, né, porque se você pensar que país do mundo pode ser questionada a sua existência, abertamente, né? Você pode chegar e falar assim, não, esse país aqui, ele não merece existir. Então, isso impacta muito o israelense, e obviamente que isso é algo que tem que ser muito colocado em questão quando a gente pensa no futuro. Um outro ponto que ele coloca também no livro, nesse texto, que ele acha que caiu uma ficha para os israelenses e para os palestinos, que essa guerra a gente não vai conseguir vencer sozinhos. E a próxima guerra, ele já fala, infelizmente, que a gente tem que pensar numa próxima guerra, tem essa questão das alianças, né? E alianças, ele fala tanto alianças com os países, outros países da região, e também com os países que entendem que a solução dos dois estados, apesar de todos os desafios e dificuldades no curto prazo, ainda é uma solução a ser perseguida e buscada, né? Uma coisa que eu achei muito legal que ele fala também, que a gente vê muito agora com a volta do Trump, a questão dos acordos de Abraão, né? Se a gente vai conseguir ter a Arábia Saudita e outros países, e ele classifica esses acordos de Abraão como um acordo de paz dos ricos, né? Onde os países ricos, a Arábia Saudita, bem ou mal, Israel, os Emirados Árabes, é uma paz dos ricos, mas que ignora, como ele coloca, o coração da questão, que são os palestinos. Então, que não adianta, né, a gente fazer, como ele chama, esse acordo dos ricos, né, com Emirados Árabes, Arábia Saudita e tal, e a gente ignorar o coração da questão, que são os palestinos. Então, essa é uma questão também importante que ele coloca para a gente fazer essa reflexão do que a gente quer ser quando sair, né, dessa questão toda, né? E outra coisa que ele coloca também, finalizando aqui a pergunta, né, que é uma pergunta que o israelense tem que se fazer, que Israel sempre foi uma combinação de Atenas e Esparta, né? Então ele fala, como é que a gente vai conseguir conciliar esse país, né, que é um pouco, quer ser um pouco Atenas e um pouco Esparta, né? Se a gente está indo mais para o lado de Esparta, onde a gente vai ter um domínio maior de extremistas, nacionalistas, radicais, religiosos, ultra-ortodoxos, né? Prevalecendo e impondo uma agenda
contra essa Israel mais ateniense, né? Então, acho que essas são questões que o David Grossman traz, né, em cima dessa pergunta inicial aí que você me fez. E nesse mesmo texto do Financial Times, ele faz uma aposta, né, o Grossman. Ele diz que depois da guerra, Israel será um país muito mais de direita e muito mais racista. Então, você acabou de voltar de lá, esteve em Israel em dezembro. Você sente efetivamente isso? Trazendo um pouco do que eu senti quando eu estive lá, eu acho que existe uma divisão entre quem manda no país, e que sim, a minha opinião é que essa é a direção, e a população que não necessariamente, talvez uma parte sim, mas acho que também eu estou vendo cada vez mais pessoas vocais contra, por exemplo, a violência contra os palestinos, mas, enfim, o entrevistado é você, então queria te ouvir sobre essa aposta que ele fez logo no início da guerra e agora que já passou esse tempo, qual que é a sua avaliação? Olha, Anitta, a gente sempre luta aqui muito no IB, né, contra a homogeneização, né, dos judeus, da sociedade civil israelense, né? Até estava vendo um artigo aí recente, o que os israelenses pensam. Lembrei do Museu Judaico, você entra lá, a primeira coisa que cai, olha, o judeu, quando alguém te fala o judeu é assim, o judeu é daquele jeito, já começou ruim, né? Que já é uma premissa falsa, né? Então você acha que não tem o que os israelenses pensam, como você colocou. Eu acho que a sociedade civil israelense, infelizmente, né, está dividida, e a gente sabe que isso não aconteceu por acaso. O IB tem sido bem vocal e dando voz, né, à parcela da sociedade civil israelense desde o início de 2023, quando o governo dessa atual coalizão quis basicamente impor uma reforma judicial, né? Então, o país já começou a estar dividido, né, desde o início de 2023, né? E, como a gente sabe, né, houveram inúmeros alertas, né, das forças de segurança de Israel para essa coalizão, dizendo, olha, a gente não pode se dar esse luxo de estar tão dividido, e aí aconteceu realmente a tragédia de outubro. E aí a gente viu esses manifestantes, né, eles recuaram, houve uma houve uma união nacional, que aliás isso foi uma coisa muito bonita que aconteceu, que na inoperância, na ausência do governo, muito mais preocupado, como a gente sabe, com a sua sobrevivência do que com o bem-estar dos israelenses, né, basicamente a sociedade civil israelense que se uniu. Então houve uma pausa nessas manifestações todas para ajudar, né, tudo que estava acontecendo. E agora já voltou, né? E a gente tem duas frentes, né? Você esteve em Israel, você chegou aí nas duas manifestações, então você tem manifestações no que eles chamam, né, a Praça dos Sequestrados, né, em Tel Aviv, e você tem uma outra manifestação que acontece na frente do quartel-general das Forças Armadas de Israel, né? Uma tentando ser o menos partidária, que político tudo é, né, mas menos partidária, batalhando, né, pela volta dos reféns, pela priorização dessa questão da volta dos reféns, e a outra manifestação mais política. E algumas vezes elas se juntam, né? Mas o ponto é que o país continua muito dividido e, infelizmente, né, Anitta, a gente ouviu agora, na semana passada, o Yariv Lavin, que é o ministro da Justiça israelense, trazendo de volta a questão da reforma judicial. Isso é uma coisa, eu pensei assim, quase fazendo uma comparação, né? Parece assim que ele foi inspirado pelas milícias na Síria, né, que viram a fraqueza do Hezbollah e falou, bom, é agora que eu vou pegar e aproveitar tudo, né? Então, acho que o Lavin falou, bom, agora que a sociedade civil está toda meio fragilizada, vou aproveitar e tentar aprovar essa reforma judicial, sabe assim, aproveitando essa fraqueza. Então é uma coisa muito louca, né? Porque você fala assim, poxa, o país está dividido, está enlutado, está ferido, e como se isso fosse a coisa mais importante, né? A gente tem tem os reféns, tem os refugiados, tem luto, tem feridos, tem uma economia que obviamente vai ter consequências seríssimas, e esse governo traz de novo uma reforma que dividiu a população e obviamente agora vai dividir ainda mais, né? Entre outras coisas que eles estão tentando aprovar. Então, e outra coisa também que começou a acontecer na semana passada em Israel foi o julgamento, finalmente, os depoimentos do Bibi Netanyahu, né? E na hora que você escuta os depoimentos deles, é incitação pura, né? Então, ele sempre volta naquela questão que quem critica este governo é um traidor, que é um discurso que a gente já ouve, né, há décadas, né? E que, infelizmente, até esse tipo de discurso que foi aceito pelo Bibi, essas lideranças, resultou no assassinato do Rabin há 30 anos atrás, né? Então, o que a gente vê infelizmente, esse governo, né, essa coalizão, continua, né, incitando
e alimentando essa divisão, né? Que obviamente é muito preocupante e muito triste, né? Para lá dentro e para aqui fora também. Sim, e é realmente muito triste pensar, né, que a permanência dessa guerra tem muito disso que você trouxe, né, por trás, né, o pano de fundo, né. E, bom, não sei você, né, David, mas acho que a gente sente aqui, né, um pouco que essa previsão, né, do David Grossman, né, se aplica bastante também à diáspora judaica, né, na qual a gente vive. Mas não a todos os judeus, claro. A partir dessa percepção, né, como que a gente pode fugir dessa tendência, né? Como que a gente pode ser melhor que isso em 2025? Olha, Amanda, a gente estava até conversando aqui numa reunião do IBA essa semana, né? Se a gente olhar para trás, como a gente estava no final do ano passado 23, né? E como a gente chegou no final de 2024, é uma sensação muito diferente, né? Em dezembro de 23, a gente estava correndo um risco existencial, né? A gente estava com muito medo, né? Porque tinha toda a Axis iraniana, o Hezbollah, que a gente acreditava que tinha um potencial gigantesco de destruir Israel com seus mísseis balísticos e as tropas do Irã na Síria, e o Irã, e Iêmen, Iraque, o Hamas. Então, era um momento muito assustador. E hoje a gente está vivendo um momento de certo otimismo, vamos dizer assim, né? A gente vê todas aquelas temores que a gente tinha do Hezbollah não se concretizaram, muito pelo contrário, né? O Hamas também basicamente neutralizado, a Síria, né? Como a gente falou, surpreendentemente, que era talvez a joia da coroa do Irã, desabou. Então, e teoricamente, né, as defesas antiaéreas do Irã também inexistentes. Então, a gente tem uma situação muito diferente. Então, pode ser uma oportunidade histórica, né? Se a gente olhar com um pouco de esperança, de otimismo, é uma conjuntura hoje que, dependendo, obviamente, das lideranças, a gente pode ter um pouco de otimismo, né? Que um novo Oriente Médio surja. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque, por outro lado, se a gente lembrar da Primavera Árabe, lembra? A gente falou assim, nossa, agora os países árabes, né, vai ser uma democracia e não sei o quê, e deu no que deu. Depois também, quando a queda do Saddam Hussein, né, a gente falou, nossa, agora vai ter uma democracia no Iraque, e deu no que deu. Então a gente vê que o Oriente Médio ele é muito, muito complexo, né? Então, apesar de a gente ter um certo texto hoje que a ameaça iraniana, neste exato momento, está enfraquecida, né? Existe uma oportunidade, acho que histórica, mas, né, com todas essas ressalvas, né? Tem dois exemplos aí do passado, onde a gente achava que ia ter umas mudanças importantes, né, no Oriente Médio, não ocorreram, mas assim, eu vejo que a gente tem uma luz aí no fim do túnel, mas obviamente que vai depender das lideranças de todas as partes, né? Não só as lideranças dos países para chegar aos acordos, mas também as lideranças dentro da diáspora judaica de como lidar com esse tema, né? Acho que esse é um ponto que fica cada vez mais evidente a relevância, né? E, David, você comentou, né, que a gente chega ao final desse ano melhor do que ao final do ano passado, né? Que a gente estava muito estarrecido no fim do ano passado, era tudo muito recente. Você acha que ao longo de 2024, de alguma forma, a gente, entre aspas, pagou o preço dessa paralisação que veio depois do 7 de outubro? E seria 2025 uma chance de a gente reverter esse quadro e esse sentimento de dificuldade de mobilização que a gente teve durante um período relevante? A gente, enquanto judeus, enquanto pessoas que se sentiram afetadas por essa guerra, né, por todas as partes horríveis que uma guerra envolve, claro, né? Eu acho que parte da pergunta inicial, né, da nossa conversa, quem a gente quer ser, é um pouco isso, né, Anitta? A gente ter a coragem e a humildade de olhar o que deu ruim, né, e por que deu ruim. Esse livro do Grossman que eu mostrei para vocês é um livro que ele começa com uma carta ali de 2021. Então, essas coisas não aconteceram do nada, né? Elas aconteceram porque já vinha vindo, né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade também agora de rever, né, como a gente tem encarado, né, como, de novo, né, o Grossman aqui, o grande inspirador dessa conversa, né, o coração desse conflito, né, que a gente percebeu que acordos de Abraão, Startup Nation e tudo mais, por mais que foi tudo incrível, não resolveu, né, o coração do conflito. Então, a gente tem lá uma população, como a gente está só na Cisjordânia, são 2 milhões de palestinos, né, que tem condições bem menos
no mínimo, né, vamos dizer assim, iguais ou favoráveis aos cidadãos israelenses, né? E não dá para a gente ficar tapando esse sol com a peneira, né? É uma questão que tem que ser discutida. A gente tem que ter a humildade de aceitar as críticas de nossos amigos, porque não é toda a crítica que é uma crítica destrutiva. Óbvio que a gente tem escutado muitas ataques e críticas odiosos, né, e até antissemitas, né, não dizendo que, obviamente, que toda crítica é antissemita de jeito nenhum, mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente também fez erros, né? Então, isso estou falando com relação a Israel, mas também com relação à educação judaica e à educação sionista na diáspora, né, trazendo a questão mais para a diáspora, né, porque a gente vê muito, o IB tem sempre muito essa proposta, né, porque a gente fala, a educação é o caminho, né, e aí a gente sempre lembra que a Alemanha nazista era um dos países mais educados da Europa, né, então se fosse só a educação, estava tranquilo, né, mas qual é a educação, né, então é uma educação, você vai perguntar para os ultra-ortodoxos israelenses ou para os fundamentalistas islâmicos, eu acho que a educação deles é maravilhosa, na verdade. Então, assim, agora essa é a educação que a gente quer, né? Ou a gente está buscando uma educação que tenha pensamento crítico, né? Que tenha curiosidade, que tenha, né, uma busca verdadeira pelo aprendizado. Então, eu acho que o que falta e é urgente na diáspora é fazer esta reflexão, porque definitivamente, né, a gente está começando a viver um novo capítulo da história judaica, né? O 7 de outubro vai entrar na história como um marco muito importante da história judaica. E aí também eu vejo isso, trazendo um pouco de uma mensagem de otimismo, como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de falar assim, poxa, tem vezes que a gente aprende, né, através de uma tragédia mesmo, né? Então, a gente sempre tenta, o judaísmo é aquela coisa, bom, o que a gente pode aprender disso, né? Então, o que a gente pode aprender dessa tragédia, né? E talvez é uma revisão de como a gente transmite o sionismo. Se é um sionismo, como eu falei, que vai ser um sionismo de perguntas e respostas, que a gente, né, educa, né, os nossos jovens. Olha, é aqui, perguntou isso, responde isso. Perguntou aquilo, respondeu aquilo. Se a gente vai ter efetivamente um debate, um diálogo, uma conversa com o pensamento crítico. Porque se a gente ficar só nessa base de manuais de perguntas e respostas, eu acho que a gente está colocando a continuidade do sionismo em risco, onde vai haver, infelizmente, acho que um distanciamento entre as próximas gerações e Israel. Trazendo ainda, né, como você trouxe também para a diáspora, né, a nossa conversa, falando um pouco da realidade do Brasil, especificamente, né, a guerra afetou muito, né, a vida de judeus, judias. A gente compartilhou um pouco de como nos afetou pessoalmente, né, Anita, com o João também aqui no episódio, o nosso episódio de Hanukkah. Quem quiser ouvir e não escutou ainda pode voltar no nosso episódio do dia 25. A gente falou um pouco sobre como toda essa situação afetou a gente pessoalmente, como a gente passou a sentir também o antissemitismo, né, de forma mais direta nas nossas vidas. E isso acabou também, né, tudo isso, a guerra também, acabou derrubando algumas pontes que para nós aqui no IB eram muito caras. Você acredita, David, que 2025 é tempo de reconstruir determinadas relações dessas que foram, né, rompidas de alguma forma? Olha, Amanda, como você falou, acho que 24 foi um ano bem doído para a gente, né? A gente teve várias pessoas que, inclusive, foram conosco para Israel, então tiveram a oportunidade de ver, né, todas as diferentes camadas e complexidades e pontos de vista, e chegaram agora, após 7 de outubro, algumas até antes da invasão israelense em Gaza, e já tomaram posições, assim, bem complexas, né? A gente tem toda essa questão de identidade, né? Acho que impactou muito, isso foi muito falado, né? Principalmente agora nas eleições dos Estados Unidos, né? Todo esse movimento woke nas universidades americanas, né? Então, acho que tudo isso foi um desafio muito grande para nós, né? Mas eu, de novo, né? Acho que a gente tem que trazer uma visão mais otimista. Eu acho que é tudo uma questão do pêndulo, né? E eu acho que o pêndulo está começando a voltar mais para o centro. Tá? Pode ser uma visão talvez um pouco ingênua, mas você acompanhar um pouco hoje o que está acontecendo, por exemplo, nas universidades americanas, né, que as férias de verão é de julho a setembro, voltaram às aulas agora, e houve uma diminuição bem considerável dos protestos, né? Então,
eu quero acreditar, né, que as pessoas começaram a perceber, né, que esses manifestantes todos que eles estavam defendendo, né, primeiro a extinção de um Estado, né, quando você fala from the river to the sea, né, começaram a cair a ficha, pô, então estou falando para acabarem com o Estado de Israel, e de quem eles estavam defendendo, né, quem era o Hamas, quem é o Hezbollah, quem é o Irã. Então, de novo, talvez seja uma visão um pouco ingênua, né, mas eu quero acreditar, e observando um pouco as universidades americanas, que foram o grande centro, né, dos protestos, eu acho que a gente vai conseguir reatar alguns laços, sabe, Amanda? Eu acho que algumas pessoas vão voltar a conversar, porque no final das contas, né, Amanda, e principalmente a gente aqui no Brasil, a gente não vai resolver o conflito lá. Então, o que a gente acaba fazendo, entrando nesse tipo de polarização, é trazer o conflito para cá, é importar, né? Esse ódio, essas brigas, que a gente sabe como as palavras importam e as consequências podem ser muito ruins. Então, eu quero acreditar que essa ficha está caindo, que as pessoas estão entendendo que aqui no Brasil, talvez, ou na diáspora, o nosso papel é mais buscar o diálogo, buscar, como eu falei, né, um pensamento crítico, construtivo, de pelo menos conversar, né, de abraçar a dor do outro, né? Acho que isso aqui em Israel é muito mais difícil, né? Para os israelenses ter uma empatia hoje com o povo palestino. Talvez para nós aqui seja um pouco mais fácil, né? E através dessa empatia comum que ambos os povos estão sofrendo, que ambos os povos vão ter que viver entre o rio e o mar, eu acho que assim que a gente pode contribuir de alguma maneira, né? Então, eu quero acreditar que especificamente aqui no Brasil, o IB tem que continuar, né? A gente falou em Hanukkah, hoje ainda estamos, né, na festa de Hanukkah, na festa das luzes, né? Dessa resistência, né? De resistir a essa polarização, de resistir a esse discurso de ódio e buscar sempre a luz. Acho que se eu pudesse resumir a existência do IB em uma frase, que tem a ver também com um pouco de resistência, é que mar calmo nunca fez bom marinheiro. E eu acho que talvez começar o ano pensando um pouco dessa forma, né, David? Porque a gente sabe o quanto o ano que passou foi duro, mas a gente só consegue chegar em 2025 tendo uma perspectiva de que a gente vai reconstruir pontes, que a gente vai continuar lutando pelo bom diálogo, e lutando a boa luta, porque a gente conseguiu se reencontrar em algum momento, né? Perdido, sim, como você falou, a gente tem que olhar para os nossos próprios erros, as nossas próprias dificuldades, mas a gente conseguiu voltar para a nossa âncora, que são os nossos valores, né? E no fim, eu acho que é um pouco também sobre isso. A gente ainda em Hanukkah, hoje, o último dia de Hanukkah, quando esse episódio vai ao ar, a gente fez uma live que foi muito bonita com o Rabino Uri, lá da Betel, e ele falou uma coisa que me inspirou muito, assim, que eu também quero abrir... O episódio ainda não está acabando, tá? Mas que eu também quero abrir o ano um pouco com isso, que o judaísmo, tanto o judaísmo quanto o cristianismo dizem, ama o próximo como a ti mesmo. Mas talvez falte um asterisco no fim da frase que leve a outra frase, que é ame o próximo como a ti mesmo, apesar de o outro não ser como você. Né? E a gente poder olhar para o diferente também com carinho, com cuidado, com empatia, enfim, acho que essa foi uma mensagem que o Uri deixou um pouco sobre Hanukkah, que ecoou muito forte em mim e na nossa ideia de resistência, né? Que quando a gente não deixa a inércia levar a gente está resistindo também. Então, acho que isso é algo muito importante. Bacana isso que você falou, Anitta, porque eu uma vez ouvi uma interpretação, acho que foi do Bonder, ele falou, amar o próximo é fácil, né? Próximo. Então você está aqui, é próximo, está do seu lado, né? O difícil é você amar aquele que está longe de você, né? Então, enfim, isso é interessante essa interpretação, né? Que não é só amar o próximo, mas amar aquele que está distante também, porque no final das contas, né, está escrito na nossa Bíblia, né, que todo o homem foi feito à semelhança de Deus, todo. Não é só o judeu, cristão, muçulmano. Então, se todos os homens foram feitos à semelhança de Deus, então todos devem ser respeitados, né, na sua humanidade de uma forma igual, né? Não tem alguém que deve ter mais ou menos direitos, né, do que o outro.
E na esteira disso, a gente sabe, como a Amanda já citou, que o antissemitismo cresceu muito, que hoje, só por a gente ser judeu, a gente precisa dar muita explicação, né? Onde quer que a gente vá, basicamente. Dentro da comunidade judaica também, tá? Não está isento, não está isento. Então, na sua visão, tem como a gente moldar quem a gente quer ser, independentemente do outro? E a gente quer ser. Olha, eu acho que, assim, independente do outro, uma coisa que a gente tem falado bastante também, né, Anita? Eu participei, tive a oportunidade, o IB foi procurado por algumas escolas, pais de alunos judeus em escolas não judaicas. Então, sem citar aí nenhuma escola em especial, mas foi muito interessante, né, escutar os pais falando que eram pais que estavam se sentindo totalmente incompetentes em como lidar com essa situação, porque a identidade judaica deles era uma identidade que estava lá, era a identidade que estava em terceiro ou quarto lugar, né? Ele era 1, 2, 3, 4, e também sou judeu, né? E na hora que isso veio à tona, através dos filhos, eles não sabiam o que falar para os filhos, porque eles também não tinham as respostas, né? Então, eu acho que a resposta para isso é um pouco um retorno ao estudo do judaísmo e do sionismo, né? Porque, como você falou, se a gente não saber quais são os nossos valores, né, a gente vai acabar sendo definido pelos outros, né? Então você é o capitalista, você é o comunista, você é o de esquerda, você é o da extrema-direita, você é aquilo, você não sei o quê. Se você não tiver conhecimento da sua história, da sua tradição, essa vai ser a sua definição. Então, também aqui, voltando a falar de uma forma mais positiva, eu vi nesse grupo assim uma sede, acho que isso tem acontecido muito, até o próprio crescimento do IB, né, nesse último ano, acho que vem muito disso, né, Anita, que as pessoas elas tem uma demanda hoje, né? Eu quero saber mais, como é que é essa história de Israel aí? Me conta mais sobre isso, né? Como é que a gente chegou nessa situação? O que está acontecendo lá? Quem é essa coalizão? Quem é aquilo? Como é que é essa questão judaica? Como é que o judaísmo vê isso tudo? Então, acho que a gente teve assim um wake-up call, assim, né? Tocou um despertador aí, uma sirene muito alta em muitos judeus que tinham a sua identidade judaica colocada em terceiro, quarto plano, que eles falam, não, eu não vou ser definido pelo antissemita, né? Eu quero saber da minha história e que eu vou me definir. Eu vou buscar a minha identidade judaica e não vou ter a minha identidade definida pelo outro. Eu acho muito importante isso, né? Pra gente não se submeter, né, ao que o outro diz que a gente é. E eu acho que o IB, nesse sentido, tem ajudado muito, assim, né, nesse fortalecimento também, de poder dizer sou judeu, sou judia, sem o famoso pedágio que a gente sempre traz aqui, né? Ter que ficar No pagando pedágio. condicional, né? No Nossa, condicional, sim, né? exato. E para fechar aqui, eu acho que você trouxe muitas coisas importantes, David, para a gente pensar para esse ano. Eu queria que você falasse um pouco qual a importância, né, dessa reflexão, desse exercício da gente pensar quem a gente quer ser a partir desse marco do calendário. Então, Amanda, eu ouvi uma palestra aí do Mika Goodman, né, que é um filósofo israelense que a gente gosta bastante, né? E ele falando do papel de cada geração dentro da história, né? Ele fala que a liderança, muitas vezes, é assim, você saber aquilo que tem que ser feito, combinando com aquilo que as pessoas estão a fim de fazer, né? Como é que você encontra esse balanço, né? Mas tentar trazer para as pessoas esse lugar que você quer ir. E ele coloca que muitas vezes, né, as lideranças que buscam mostrar esse caminho acabam não chegando no seu lugar de destino. Apesar de tentarem mostrar esse caminho e lutarem, muitas vezes a sociedade, a nação não está pronta, né? E ele trouxe o exemplo que eu achei muito bacana. Ele falou assim, olha só, vou trazer três grandes líderes judaicos de três momentos diferentes que não chegaram ao seu destino final, vamos dizer assim, né? Então ele falou Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, né? Recebeu as tábuas da lei e tudo mais, mas não entrou na terra de Israel, né? Na terra de Canaã. Depois ele trouxe o exemplo, depois de Moisés, do rei Davi. O rei Davi também, né? O rei super contado, valorizado na nossa história judaica, mas ele não construiu o templo. Quem construiu o templo foi o filho dele. Então o rei Davi foi lá, né? Israel, Jerusalém e tal, não construiu o templo. E o terceiro exemplo que ele traz é o Theodor Herzl, que trouxe o sionismo político e não viu a independência do Estado de Israel. Então, eu acho que
que a gente tem que estar muito consciente é do nosso papel como agente de transformação, que a gente tem uma responsabilidade, né? Que muitas vezes fala assim, pô, mas faz alguma diferença? Se dedica tanto aí ao IB, vai fazer alguma... Qual é o impacto que você está tendo, né? Mas eu acho que a gente tem que acreditar na nossa responsabilidade como um agente de transformação. Apesar que talvez a gente não vai chegar no nosso destino, mas a gente está passando para uma nova geração, que talvez esta nova geração vai chegar no destino que a gente gostaria. Então, eu acho que esse é muito o papel do IB, né? O papel do IB é um papel, como a gente falou aqui, de resistência, de protagonismo nesse debate qualificado, trazer o pensamento crítico, né, sobre as questões do Oriente Médio, combatendo o antisionismo, mas acreditando nos seus valores e fiéis aos seus valores, né? Não se dobrando, enfim, a certas políticas que podem vir de certos grupos, mas está muito fiel aos seus valores para levar essa luz aí de Hanukkah, nem que a gente não consiga chegar onde a gente queira, mas que as próximas gerações consigam. Então, para abrir o ano, e não pela primeira vez, que já é a segunda vez que é ele no nosso primeiro episódio do ano, a gente conversou com o David Zendruk, que é cofundador do IB, diretor também aqui do Instituto Brasil-Israel. David, sempre bom te ouvir, contando nesse finalzinho que foi uma curiosidade, né? Que quando a gente fez o convite, a gente veio com o tema Quem Queremos Ser? E, curiosamente, você tinha acabado de comprar o livro do Davi Grossman com a mesma questão. Então, acho que é uma pergunta que realmente nos norteia nesse começo de ano. Quem a gente quer ser nesse 2025? Então, muito obrigada. Sempre bom poder contar com você e com as suas reflexões. E que seja um bom ano para a gente. É isso aí. Obrigado a vocês e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigada, David. Eu acho que foi muito bom assim, te ouvir. Para quem está acompanhando a gente também, acho que vai ajudar aí nas reflexões para esse ano. Acho que é uma pergunta assim, muito relevante, principalmente no nosso atual contexto. E para quem está ouvindo a gente, quiser mandar uma mensagem, quer dar uma sugestão de tema, também dizer o que achou do nosso episódio, é só escrever para o Eu Com Isso, @institutobrasilisrael.org. A gente está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.